Olá, queridos alunos do nono ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de História referente ao quarto bimestre do ano letivo de 2020. Nessa nossa segunda aula, nós vamos abordar o tema o fim do bloco soviético e na primeira apresentação da nossa aula, eu trago a vocês uma imagem que representa justamente o fim do bloco soviético, a queda do Muro de Berlim, um importante símbolo da divisão e da bipolarização mundial, que está localizado na Alemanha, esteve aí por muitos anos imponente nessa região, representando a divisão ideológica entre dois sistemas políticos e econômicos, o socialismo e o capitalismo, e essa primeira imagem, na primeira apresentação, ela faz uma referência justamente à queda do Muro de Berlim, um importante símbolo do processo de bipolarização e de divisão socioeconômica e cultural até mesmo. E quando falamos em fim do bloco soviético, é importante nós frisarmos alguns pontos específicos, que a queda do Muro de Berlim, inclusive, ela simboliza o fim do mundo bipolar. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela entrou em um processo de reconstrução, queridos alunos, e não demorou muito para ingressar em um intenso desenvolvimento industrial e econômico, inclusive, salvo os países do leste europeu, que nesse mesmo período enfrentou sucessivas crises de caráter financeiro, inclusive. A crítica situação na qual a população convivia ocasionou, inclusive, o surgimento de inúmeros movimentos decorrentes da imposição do sistema socialista, que estava em vigor no bloco de países socialistas liderados pela União Soviética, e todas as formas de manifestações contra o governo e seu regime político era repreendido, diga-se de passagem, pelo uso da força, ordenados aí pelos líderes dos governos dos países em que tais fatos ocorriam, inclusive a União Soviética. É importante nós lembrarmos que a bipolarização mundial, ela sucede à Segunda Guerra Mundial, então esse processo de bipolarização, a Guerra Fria, um mundo dividido em duas ideologias econômicas, basicamente ocorre pós-Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 nós temos aí a bipolarização mundial, o mundo dividido em dois blocos econômicos, o capitalismo e o socialismo, sendo liderado por duas importantes potências mundiais, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. Inclusive, é importante nós frisarmos que na segunda metade da década de 80, o sentimento de insatisfação por parte da população, ele atingiu a União Soviética de forma muito fortalecida, diga-se de passagem. Com isso, foi necessária a implantação de inúmeras reformas no território, inclusive. Dentre as várias mudanças, uma delas era uma menor interferência por parte dos soviéticos no leste europeu, inclusive. Desse modo, os países que integravam o bloco socialista ganharam sua independência para buscar a sua inserção em outras formas de governo, inclusive regime político e econômico. Todas as medidas de mudanças, queridos alunos, desenvolvidas no leste europeu foram executadas de forma pacífica e levou ao desmembramento do bloco socialista, inclusive na Europa, proveniente das decisões dos países que integravam o bloco em questão de não dar continuidade ao regime político-econômico, inclusive oriundo da União Soviética. A partir desse ato, inclusive, buscou-se estabelecer medidas e reformas com o intuito de interagir suas economias internacionalmente no mundo capitalista para que as respectivas nações alcançassem um maior desenvolvimento e oferecessem, inclusive, uma melhor qualidade de vida às suas populações. Em toda a fase de transição dos regimes de governos e a queda do socialismo, aconteceram várias transformações, inclusive mudanças. No entanto, a mais importante delas ocorreu foi na segunda metade da década de 80, quando em 1989 houve a queda do Muro de Berlim. Esse fato ele marcou o fim da Guerra Fria, inclusive, é a guerra ideológica, como eu expliquei para vocês anteriormente, de duas ideologias político-econômicas, entre socialismo e capitalismo, Estados Unidos e União Soviética, e o começo da implantação
de reunificação da Alemanha, inclusive, que no ano seguinte veio a ser executado de forma mais latente, ok? Então, todas as transformações ocorridas, inclusive no processo de desmembramento político, elas acabaram gerando uma modificação nas relações diplomáticas, queridos alunos, entre os líderes das nações que integravam o bloco socialista e o governo da União Soviética, inclusive. Além disso, houve uma intensa dispersão de sentimentos, inclusive de autonomia na região, derivando a independência de várias repúblicas em 1991, decretando assim, inclusive, o fim da União Soviética e do mundo bipolar, inclusive. Na segunda apresentação dessa nossa aula, eu trago a vocês uma outra imagem que representa justamente a manifestação popular, né, na queda do Muro de Berlim, a queda do bloco soviético, da União Soviética e, consequentemente, o ruir do sistema socialista no território da Alemanha, né? Então, a Alemanha ela se unificaria, né, através das práticas e da ideologia capitalista, liderada aí pelos Estados Unidos da América. É importante lembrar que a Guerra Fria ela foi uma guerra ideológica, né? A bipolarização mundial também, como é classificado esse movimento de cunho político, histórico, social, onde os Estados Unidos defendia a ideologia capitalista, do capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendia a ideologia do socialismo, né, da prática do socialismo, e essa basicamente é a divisão entre essas duas ações ideológicas pós-Segunda Guerra Mundial. É importante nós frisarmos que a Federação Russa, né, a Rússia, que era aí uma das principais representantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era a principal líder, na verdade, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Federação Russa, devido ao seu enorme arsenal militar, ela foi designada pela comunidade internacional, inclusive para ocupar o espaço da ex-União Soviética, reconhecida também pelo Conselho de Segurança Permanente da Organização das Nações Unidas. Apesar da fragmentação da União Soviética e a unificação da Alemanha, a configuração cartográfica e geopolítica da região não terminou, pois logo depois houve a independência, inclusive da Tchecoslováquia e da Iugoslávia, né? Com isso, fica evidente que o leste europeu ainda tem grandes possibilidades de outras fragmentações, inclusive ao longo do tempo, principalmente derivados aí de divergência ética, religiosa, inclusive, né? Política, administrativa, social e cultural. Então, espero que todos vocês, queridos alunos, tenham compreendido a abordagem nessa nossa segunda aula da disciplina de História do quarto bimestre. E na terceira aula nós vamos abordar o tema globalização capitalista. Espero que todos tenham compreendido. Não esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer interações sobre o tema, sobre o assunto. Espero que todos tenham conseguido compreender de forma muito clara as abordagens feitas nessa nossa segunda aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato, eu estarei à disposição. Um forte abraço a todos, queridos alunos. Cuidem-se e até a nossa terceira aula da disciplina de História. Um abraço a todos. Tchau, tchau.